Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finque, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre matemática financeira no Excel, calculando o capital inicial ou valor presente. Bom, na literatura você pode encontrar os termos de capital, capital inicial, valor presente ou em inglês present value. Todos eles significam a mesma coisa, ok? Então, o valor do capital de uma operação financeira é o valor inicial originado de um valor futuro, de um montante, no qual foi extraído o valor dos juros que foram imputados a um determinado tempo. Então, o valor do capital inicial nada mais é do que a descapitalização de um montante, porque o cálculo do montante é uma capitalização. E o que é uma capitalização? Se pega um valor presente, um capital, e se embute os juros durante um determinado tempo, ok? E o caminho contrário é a descapitalização. Toma-se um montante e tira esses juros que foi embutido nele durante o tempo no qual ele foi calculado. Então guarde bem esses termos, que é bem bacana entender capitalizar e descapitalizar, que muita gente acaba se confundindo aí nesses termos, ok? Bom, então a fórmula básica do capital em juros compostos é C igual a M que multiplica 1 mais I elevado a menos N. Ok? Bom, então essa fórmula aqui é praticamente a mesma fórmula do montante, só trocando de lado aqui o M do C e colocando o N negativo aqui no exponencial. Eu gosto dessa fórmula do N negativo porque ela indica a volta do tempo, né? Você está estirando o tempo. Também pode ser escrita M que multiplica 1 mais I sobre o N, né? Tem uma outra fórmula, outra maneira que é muito utilizada, aliás, acho que até mais utilizada que essa, mas eu particularmente gosto mais dessa aqui, porque o negativo N dá a percepção que eu vou tirar, né? Vou voltar no tempo. Então eu acho isso bacana. Talvez seja uma bobeira da minha cabeça, mas eu quando aprendi achei essa fórmula mais simples de entender do que a outra. Apesar que no Excel essa fórmula aqui não vai fazer diferença nenhuma. Né? Então, só lembrando, C de capital é o valor presente, M de montante é o valor futuro, I de taxa de juros e N é o prazo ou tempo, ok? Bom, então veja alguns exemplos no Excel para calcular o capital. Eu trouxe aqui dois exemplos bacanas para você entender como que utiliza a função de cálculo do valor presente no Excel. Então, a primeira é, uma projeção de investimento foi feita apresentando o resultado de montante no valor de R$15.000 para o prazo de 5 anos a uma taxa de juros de 0,98% ao mês. Qual o valor a ser investido para se obter este montante? Então, bora lá para o Excel para eu mostrar como que você vai calcular isso utilizando a função de valor presente de capital lá do Excel, ok? Bom, aqui no Excel, bem simples. Então, aquela tabelinha que eu acho bacana montar, né? Coloquei aqui montante, tempo, prazo, taxa e o valor do capital, que é o valor que eu quero. Então, aqui basta preencher os valores. Sempre indico deixar cada um deles separados, porque na hora de montar a fórmula você deixa de uma maneira prática para conseguir alterar esses valores caso precise e automaticamente ele já calcula tudo novamente. Então, o valor do montante 15.000. Tempo ou prazo são 5 anos. Vou colocar os 5 anos aqui do lado, porque tem o detalhe importante aqui que a taxa está ao mês, 0,98% ao mês. Se eu tenho aqui a operação de 5 anos, então, lembrando aquela regrinha básica da matemática financeira, tempo e taxa tem que estar na mesma base de tempo. Então, aqui taxa ao mês, né? A taxa está ao mês. Eu preciso colocar aqui o tempo, a taxa, também ao mês. Então, 5 anos, se você não sabe fazer de cabeça, pode fazer aqui no Excel mesmo, né? 5 vezes 12 meses, 60 meses, ok? Então, 5 anos são 60 meses. Então, calculando o capital aqui, abre o netcode lá, função f de x, seleciona aqui financeira, vai lá embaixo em VP, né, valor presente. Se o seu Excel for em inglês, vai estar PV, de Present Value, ok? Bom, taxa, basta clicar aqui em cima da taxa. O período, que é o prazo, né, aqui a abreviação PER, clica no tempo,
Pagamento não tem nada, isso aqui não é uma série de pagamentos que vai ocorrer. Valor futuro, que é o montante, 15 mil. Lembrando que o Excel trabalha com aquele esqueminha de fluxo de caixa, então se você alimentar o FV positivo, ele vai te dar o resultado aqui do capital negativo. Então eu gosto de colocar aqui o negativo, o montante já negativo, para o resultado aqui sair positivo e não dar confusão para os desavisados. O tipo aqui não precisa preencher, série de pagamentos postecipados, os juros vai entrar só no final, né? Então deixa isso aqui em branco que ele vai assumir o zero, né? Zero pagamento ao final do período. Então, os juros aqui no nosso país ele vai entrar conforme a operação financeira vai passando, né? Conforme o tempo vai passando. Então, ou seja, é no final, né? Eu não tenho juros antecipadamente embutido na operação financeira. Dá um OK, valor presente 8.355,44. Então, para se ter 15 mil reais daqui 5 anos a uma taxa de juros de 0,98% ao mês, é necessário investir hoje nesta aplicação financeira, neste investimento, R$ 8.355,44, ok? Então, bem facinho, nessa função aqui de valor presente, é muito simples, sempre aquilo que eu aviso para vocês, tomem cuidado, né, com o tempo da operação e o tempo da taxa para não confundir, porque preencheu isso aqui errado, obviamente o resultado vai sair totalmente distorcido errado, ok? Então bora lá para o segundo exemplo. Aqui no segundo exemplo, diz o seguinte: o valor futuro de um título do Tesouro Direto com vencimento em 15/5/2035 é de R$ 5 mil. Qual o valor presente desse título na data de hoje, 23/2/2021, que é a data que estou gravando este vídeo, sabendo que sua taxa de juros é de 7,5% ao ano? Então, bora lá para o Excel para eu mostrar para vocês como que faz isso de uma maneira bem bacana, bem fácil. Pronto, aqui no Excel temos todas essas informações, só que as informações aqui vão precisar de alguns cálculos prévios antes de utilizar a fórmula. Bom, montante R$ 5 mil. Então esse título aqui do Tesouro Direto, ele vai valer R$ 5 mil somente dia 15/5/2035. Então se você fosse investir no Tesouro Direto hoje, você teria que pagar o valor presente desse título, que é justamente assim como o Tesouro Direto faz. Então eu trouxe até esse exemplo para mostrar para você como que funciona o título do Tesouro Direto. Um título atrelado, é que o título de 2035 ele tem o IPCA, que é um indexador que não dá para saber o valor antecipadamente. Então eu simulei uma taxa aqui de 7,5% ao ano só para você entender a conta. Mas um título do Tesouro é calculado exatamente assim. O governo tem lá o valor do título na data do vencimento dele e na hora que ele vai vender para você investir, para qualquer pessoa investir no título, ele faz uma descapitalização, ele traz a valor presente para colocar o preço na data de hoje para que você vá lá e compre este título, almejando o ganho dele lá na data do vencimento, ok? Bom, então montante R$ 5 mil. Tempo ou prazo? Aqui tem que ser calculado. Por quê? Porque o valor do título é na data de hoje, 23/2/2021. E o vencimento, lá no vencimento dele, os R$ 5 mil, é dia 15/5/2035. Então, precisa fazer uma continha. O bacana do Excel é que digitando no formato de data, você consegue calcular a quantidade de dias. Então é só fazer uma continha de menos data mais antiga menos a data mais recente, aliás, a data mais antiga não, né? A data futura menos a data de hoje, né? A data recente. Faz uma continha de menos 5.194 dias. Então, de 23/2/2021 até dia 15/5/2035 tem 5.194 dias. Taxa de juros 7,5% ao ano. Então aqui eu tenho tempo em dias, taxa ao ano. Precisa-se converter essa taxa. Dá para usar aqui a formuleta de taxa equivalente já apresentada no primeiro vídeo aqui da série das continhas do Excel. Já tenho ela pronta aqui na minha tabelinha. Então vou colocar aqui 7,5% ao ano. Eu quero um dia, taxa
tempo da taxa, né? O tempo que eu tenho é 7,5 ao ano, então tempo ao ano, 360, né? Taxa convertida aqui para um ano, né? Taxa ao ano não, né? Ao dia. Taxa ao dia vai dar 0,02, vai dar uns quebradinhos aqui, né? 0,0201. Então é só dar um Ctrl C aqui no Excel, voltar aqui, colar ela, valor, Ctrl V, né? Pode arredondar aqui bonitinho, né? Deixar com menos casas, 0,02% ao dia, e aí utilizando a formulinha aqui, a função VP, valor presente, taxa, clique em cima da taxa, período, clique em cima do tempo, pagamento não tem, valor futuro, clique em cima aqui do montante, tipo pode deixar em branco, coloca aqui o valor futuro negativo, né, para o resultado sair positivo, dá um okzinho aqui, 1.761,23. Então, se esse título aqui de R$5.000 estivesse sendo vendido lá pelo Tesouro Direto a uma taxa de 7,5% ao ano, o valor que você iria comprar ele hoje seria de 1.761,23. E lá na data de 15/5/2035, você resgataria o valor de R$5.000, ok? Então, bem simples, bem bacana, né? Isso é bem legal para você entender para que serve essa parte da matemática financeira que calcula valor presente. Se utiliza muito isso para quem trabalha com finanças, análise de projetos de investimentos, entender o que significa valor presente líquido, VPL. É muito bacana, fica fácil de você compreender o que é descapitalizar um valor, o que é trazer um valor a um valor presente, para saber qual que é o valor, né? O valor futuro, quanto que ele vale hoje, descontado os juros que foi embutido nele. Então isso é bem bacana. Bom, então era isso que eu tinha para falar neste vídeo. Queria agradecer aí todos vocês que assistiram até o final. Acessem meu site, finqui.com.br, é o site que está nascendo agora. Ainda está bem magrinho, tem bem pouquinhas coisas lá, mas eu pretendo estar recheando ele ali, colocando bastante coisa relacionada a finanças e contabilidade, para que você possa aproveitar, aprender sobre este importante tema que, querendo ou não, faz parte da vida de todo mundo. Então, grande abraço a todos, muito sucesso e até o próximo vídeo.